Bom, eu vou iniciar agora a solução da atividade 4 do primeiro exercício aqui. Tem dois programas a serem feitos aqui na atividade 4. O primeiro é a separadora de latas, onde a ideia aqui é usar tanto as variáveis, né, que a gente nessa atividade, no resumo lá foi explicado como utilizar as variáveis e utilizar o comando, o operador lógico de inversão grid bit. Então a gente vai utilizar nesse programa aqui. Bom, começando aqui o programa, sempre começando com o void main. Tá. Nesse caso aqui a gente tem que definir a variável. Qual o nome da variável que eu vou usar aqui? Para não ficar usando sempre o mesmo nome, cont, né? Sempre cont, eu vou colocar aqui int lá. Tá? E vou iniciar a variável com 0. Né? Esse valor aqui a gente começa, quando a gente coloca aqui igual a 0, a gente está inicializando a variável com 0. Então, porque zerar a contagem. Sempre que a gente quiser zerar a contagem, a gente recebe 0. E aqui eu vou definir como uma variável inteira, por quê? Porque eu vou contar 1, 2, 3, né? Então é uma variável que só vai ter valores inteiros. Então eu defino ela aqui antes da função void main. Tá? Aí entrei aqui então agora, iniciando a função void. Eu vou precisar do que? Vou precisar de uma entrada. Como que vai funcionar aqui? A gente vai fazer simplesmente a contagem de latas. Então a gente tem um sensor que vai detectar a quantidade de latas. Eu preciso de uma entrada. Então eu vou definir aqui como tris a ponto. O sensor é o RA, está no RA3. Então eu vou colocar tris.a.f3 recebe 1. Então estou especificando aqui só que é o RA3, o bit 3. E a saída vai ser o trisb.f5. Foi especificado lá na proposta do exercício. Então a saída trisb.f5, que é o RB5, o cilindro pneumático está no RB5. Então trisb.f5 recebe 0. Aí porte A.f0 recebe 0, estou zerando o registro de entrada. F0 não, F3. F3 recebe 0. E o porte B.F5 recebe 0 também, porque o cilindro vai iniciar em 0. Iniciar ele desativado. A rotina de loop infinito, né, o while1. Sempre aqui, o while1. Aí, dentro dessa rotina aqui do loop infinito, o que eu vou fazer? O que o sistema vai ficar fazendo? Ele vai ficar testando o sensor, né, para verificar se tem lata. Então, se o porte A.F3, que é onde está o sensor, for igual, né? A gente tem que usar para comparar se é 1. Tá? Quando a gente vai atribuir um estado, né? Eu vou desativar ou ativar uma entrada, uma saída, ou zerar um registro de entrada, eu coloco igual a 0, por quê? Porque ele vai receber 0, a saída vai receber 0. Agora aqui eu estou comparando, a entrada é igual a 1, então tem que ser o comando, né, operador de relacional, né, igual, comparando se a entrada é igual a 1. Se for igual a 1, eu vou fazer o que aqui no caso, né? Se tem uma peça, eu vou contar essa peça. Como que eu vou fazer a contagem da peça? Eu uso o operador
no caso mais, né? Lata mais. A variável que eu defini, eu chamei de lata. Então eu vou fazer lata mais. Se fosse conte, a variável era conte mais. Então, lata mais. Se o corte F3 for igual a 1, se tiver uma lata, incrementa a contagem. Aí, né, eu vou... aqui, uma situação que é interessante fazer, até antes de fazer a contagem, né, vou fazer aqui o comando while aqui, por quê? Porque o sensor, ele está sendo, esse if aqui, ele está fazendo teste em microsegundos, né? Cada microsegundo ele testa aqui. Então, se ele contar, detectou uma lata, né? Contou uma lata, aí o que ele vai fazer? Ele vem aqui e incrementa o contador. E aí depois ele vai testar se já chegou em 6 latas. Se não chegou, ele vai só incrementando as latas. Então ele vai testando em microsegundos, ele vai testar a mesma lata várias vezes. Ele consegue fazer enquanto a lata está passando, né? A esteira não é tão rápida, ele testa a lata várias vezes. Então ele vai contar a mesma lata mais uma vez. Então enquanto eu vou usar aqui o mesmo teste. Enquanto o porte F3 for igual a 1, né, eu gero um delayzinho aqui de alguns milissegundos. Delay, underline ms, ele fica testando a cada 100 milissegundos, por exemplo, ele testa se esse sensor aqui ainda está em 1. Então, ele vai ter um intervalo aqui de pelo menos, né, posso até diminuir o tempo, de 100 milissegundos, 1/10 de segundo entre uma lata e outra. Na verdade, é a mesma questão. Esses tempos, eles têm que ser ajustados de acordo com o sistema. Depois você vai ter que fazer um teste, uma prova lá, para verificar se esse tempo está muito alto, está muito baixo, se está passando lata, se não está passando, ali passa uma lata sem contar, né? Ou se não pegou o intervalo, né? E aí passou uma lata, passou outra, ele acabou não pegando o intervalo entre uma lata e outra. Então você pode diminuir o tempo, aumentar o tempo, de acordo com a situação. Aí, então, quando ele passar a lata, ele detectar que ela terminou de passar, ele detectou que é 0, aí sim ele incrementa a contagem. E aí, nessa contagem, né, se ele incrementou aqui, né, se o que vai acontecer? Se posso fazer tanto nesse if ou fazer fora desse if. Vamos colocar aqui dentro do próprio if. Se a lata, né, a variável for igual a 6, o que ele tem que fazer? Ele tem que inverter, aguardar, né, ele tem que esperar 8 segundos, né, faz um delay ms de 8 segundos, né, 8.000 milissegundos. Um delay de 8.000 para esperar essa sexta lata passar. E aí sim ele faz o que? Ele vai inverter o porte B ponto F5, vai receber o inverso dele mesmo, porte B ponto F5. O que vai acontecer aqui? Quando ele recebe o inverso, ele vai inverter o cilindro. Aciona aqui, fecha a passagem no sentido A. Aí as próximas 6 latas vão passar para o sentido B. E aí, né, vai fazer o mesmo processo depois, né, a hora que ele subir aqui, passa 6 latas no sentido A, né, e não vai para o sentido B, ela vai reto. Então,
Fechou aqui. Quando ele chegar, então, nesse processo, chegou em 6 latas, ele aguardou o tempo de 8 segundos, inverteu o cilindro, para as latas passarem naquele sentido. Aí o que ele tem que fazer? Lata, recebe, 0, porque ele vai zerar a contagem para contar mais 6 latas. Então, se a quantidade de latas chegar em 6, aguarda 8 segundos e inverte o cilindro. Aí inverte aqui, aciona o cilindro, né? Inverte a saída do cilindro. Ó, ele está recuado. As primeiras 6 latas vão passar reto, no sentido A. Aí chegou em 6 latas. Então, deu 6 latas. Ele aguarda 8 segundos, né? Fecha. Aí passou as 6 latas no sentido A, fecha. Aí, né, acionou, inverteu aqui a saída depois de 8 segundos. Fechou a passagem para o sentido A. Zera a contagem. E aí, né, ele vem aqui e fica testando novamente se tem lá. Então, fecha aqui o if. Vou fechar o while aqui. O programa vai ser só esse processo, porque vai funcionar tanto para o sentido A como para o sentido B. Então aqui eu tenho, ele está testando as latas aqui. Ele detectou uma lata, enquanto a lata não terminar de passar, né, ele fica fazendo um delay MS aqui de 100, testou, tá lá a lata, testa de novo, gera um delay de 100 e testa novamente. Passou a lata, detectou que ela não está mais ali, incrementa, então passou essa lata, ele incrementa essa lata e testa. Já chegou na sexta, né, a contagem, se ele começou em 0, a primeira lata vai ser 1. Não vai fazer isso aqui, então ele pula e fica ali testando de novo. Passou mais uma lata, detectou, espera ela passar e incrementa. 2. É igual a 6? Não. Aí espera mais uma lata. 3, 4, 5. Quando chegar na sexta lata, gera uma temporização aqui, né? Se for no sentido A. Passou a sexta lata, gerou uma temporização de 8 segundos. Passou a sexta lata, ele fecha, né? Aciona o cilindro, vai. Se ele estava recuado, começou em 0, ele aciona, fecha, né? E zera a contagem. Aí começa tudo de novo. Tem lá? Não. Tem lá? Tem. 1. Conta de novo. 2, 3, 4. Quando chegar na sexta de novo, ele só vai fazer esse processo aqui quando atingir 6 latas. Senão ele faz a contagem, testa aqui, não é 6, ele pula e vai executando. Vai testando, testando. Chegou em 6 latas, de novo. Gera um delay, né? Deu tempo da sexta lata passar agora no sentido B, bateu aqui, passou para o sentido B. Ele vai zerar, vai inverter o cilindro, né? Ele vai recuar de novo aqui o cilindro, voltar para o... Quando desligar o cilindro, ele recua. Aí, zera a contagem e começa todo o processo novamente. Então, 6 latas no sentido A, 6 latas no sentido B. E assim sucessivamente. Então, esse é o programa aí da separadora de latas. Usando as variáveis, né? A variável que eu delimitei de lata. Definir aqui a entrada, uma saída para controlar o sensor e o cilindro pneumático. Testando o sensor com o comando if. Gerando aqui, usando o while para impedir que ele conte mais de uma lata, né? Aí aqui a variável lata mais, o operador de incremento mais, para incrementar a variável lata. Testando a variável se ela atingiu 6. E aí gerando delay. E o operador de inversão aqui para uma hora ele avança, para hora ele recua. Uma hora ele avança, para hora ele recua. Tá? Então, aí tomando cuidado com as chaves, ó, if, o outro if, o while e o void main. Tá? Então tem 4 chaves aí no final. É isso aí. Vou na sequência fazer o próximo